Dia Internato Jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele Remongato. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, esse lindo dia, quarta-feira, calor, mas parece verão, não parece? Delícia, adoro. Ela já está toda produzida de verão, né? Linda como sempre. Gra, o curso começou ontem, né? Ontem não, segunda-feira, dia 7 de setembro, curso de Ho'oponopono. Postura sistêmica. Postura sistêmica, isso, desculpa. Eu estou no grupo, olha só, não vi nem o cabeçalho. Mas tenho feito as aulas, assisti as aulas. É que o da sequência é do Ho'oponopono, então são os dois que vão acontecer um depois do outro. Isso, já assisti, já escutei as duas aulas, já fiz as atividades. E tem um grupo paralelo que é da interação, né? Que o pessoal tem um grupo só para conteúdo, para a gente não se perder no material ali. E tem um grupo paralelo que é para comentário, mas tipo um comentário mesmo, a galera não poupa não. E tem uma questão muito interessante que eu acho que é bem pertinente para a gente falar sobre isso, inclusive no começo desse curso, né? Quando você começa, quando você desenvolve algo novo, você conhece algo novo, você se motiva para algo novo, parece que as pessoas ao teu redor, inclusive as mais próximas, não te dão aquela força que você esperava, né? Pelo contrário, muita gente começa, lá vem você de novo com isso, vai tentar isso de novo, até quando você vai fazer isso? Parece assim que, em vez do incentivo que você busca, as pessoas te desanimam. Por que isso acontece? É como se a gente começasse a despertar no outro resistência. Exatamente, né? De algo nosso, né? Isso. Então, quando nós nos movimentamos para algo novo, exige uma decisão interna. E aí já vem resistência, né? As próprias resistências. Mas às vezes a gente se anima e fala, não, dessa vez eu vou. E aí a gente até espera que o entorno dê esse apoio. E é muito desafiador para o entorno apoiar quando as pessoas estão em diferentes sintonias, né? Então eu chego com algo novo e se for uma questão, como você acabou de falar, que é uma pessoa que já está nesse viés do autodesenvolvimento há muito tempo e não experimenta uma mudança significativa a ponto do entorno validar, vai causar um desconforto, porque você está sempre nessa vibe aí, busca ajuda e nada funciona. É mais uma vez que você vai desperdiçar seu tempo com isso, e é um buzuzu. Se eu não estou bem decidida naquilo que eu quero, é capaz de eu me desmotivar para permanecer no fluxo da maioria. Porque tem uma necessidade, que é uma necessidade de sobrevivência, que se chama pertencimento. Alguém já ouviu falar em pertencimento? Então, pertencimento é uma das leis sistêmicas e é um dos temas, é um dos assuntos que embasa o curso de postura sistêmica. E nós estamos o tempo inteiro funcionando a partir da necessidade de validação dessas leis. O pertencimento diz que todos pertencem. E eu experimento o pertencimento em todos os grupos dos quais eu faço parte. Então, se eu moro numa república, por exemplo, eu moro com alguns colegas, então eu tenho um movimento de pertença a esse grupo. Lá na minha empresa, onde eu trabalho, onde eu sou sócio, onde eu sou proprietário, não importa que papel eu desempenho dentro da empresa, eu também pertenço a esse grupo, eu tenho uma pertença a esse grupo. Na minha religião, a mesma coisa. Então eu tenho vários lugares. Só um pouquinho. Filho, agora não, querido. Tem um moedor na pia. E aí ele tá lá lavando morangos. A gente tá em casa, tá? Então esse tipo de coisa acontece na casa de todo mundo. Em todos os contextos onde eu experimento o convívio, eu experimento essa pertença. Quando eu faço algo diferente daquilo que é comum no grupo, é claro que vai causar um certo desconforto, tanto para mim, que escolhi algo diferente, quanto para o grupo, porque quando eu chego com algo novo, eu causo desconforto no grupo. Porque tudo está indo de uma determinada maneira, Quando eu chego com um movimento diferente, as pessoas sentem o movimento e sentem também o convite para a mudança. Mesmo todos não fazem
mesmo que ela não esteja nisso. Então ela vai sentir um incômodo. É como assim, ó. Nossa, Carla, você já comeu carne de cobra? Aí você pode falar, sim, já comi. Ou você pode falar, Deus me livre. Eu falo, não, experimenta que é bom, experimenta que é bom. E aí causa um movimento, ou de consentir, ou de se retirar. Mas quando você vê que eu estou comendo a carne da cobra, você fala, que delícia, você tem uma dualidade entre experimentar e não experimentar. Conhecimento é a mesma coisa. Então, qual é a melhor maneira de lidar com o desafio do grupo? Primeiro, entender o que é pertencimento. Quando eu entendo o que é pertencimento, o posicionamento das pessoas ao meu entorno não me influenciam na minha tomada de decisão. Por quê? Eu sei que eu continuo pertencendo mesmo se eu tomar uma atitude diferente ou mesmo se eu experimentar um conhecimento diferente. Se eu não tenho noção, se não está clarificado para mim o que significa o pertencimento e o que significa o pertencer, inconscientemente eu vou me sentir como se eu estivesse me desgarrando do grupo. Então, isso que você está falando é bastante importante, é muito comum a gente ouvir de pessoas que iniciaram esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Não é nada de outro mundo, mas assim, é um movimento diferente. Você sai da sua zona de conforto, isso é inevitável, né? E essas pessoas realmente se desgarram de muitos grupos. É muito comum a gente encontrar pessoas e falando assim, nossa, eu não consigo mais conviver com os meus amigos, não consigo mais conviver com fulano, que a gente era, vivia junto e tal. É muito comum, muito comum. E como é que lida com isso? Porque então, a pessoa, de repente, pode também optar, né? Tem duas situações. Uma é você sentir o desconforto da família, do grupo familiar. Então, se eu moro com o meu marido e com os nossos filhos, esse grupo familiar não tem como eu me desprender dele. Então, eu preciso manter o foco e respeitar cada um no seu contexto. Aqui na minha casa mesmo, o meu marido, ele não participa de grupo de constelação, ele não tem um movimento de fazer constelação quando ele tem um problema. Ele me respeita muito, ele indica o meu trabalho, ele reconhece a mudança que eu pratiquei durante a minha vida e isso faz com que ele me apoie e com que ele indique o meu trabalho. Mas querer que ele venha para os grupos, que participe, é demais para ele. E se eu exijo isso, não vai, eu vou entrar em atrito na relação. Qual que é a melhor maneira de deixar o grupo confortável? Se é um grupo que eu não tenho essa possibilidade de me retirar. E não é essa a ideia, me retirar, e nem é essa a ideia que eu quero que as pessoas tenham. Quando eu entendo o que eu vou ter como resultado disso, e quando eu dou os passos necessários para essa mudança, respeitando quem está no meu entorno, a minha mudança vai servir de inspiração para os outros. A minha mudança vai servir como um despertar, talvez, pelos outros, mas eu não posso ter expectativas em relação a isso. Por quê? O primeiro movimento é reação. Ai, de novo com essa história? Você não enjoa disso? De novo você vai dar com os burros na água? Duvido que vai ter mudança. Esse é um movimento natural, comum do entorno. Aí você fala, não, eu vou permanecer. Aí você começa a ter um resultado, porque você começa a estar mais feliz, começa a estar mais disponível, talvez você comece a acordar mais cedo, talvez você comece a fazer uma atividade, e o outro fala, nossa, parece que esse negócio funciona mesmo, quero só ver até quando isso vai durar. Segundo parte já, né? Aí você fala, foco, disciplina até que você torne isso um hábito, depois não é mais disciplina, depois é um hábito. O hábito é uma coisa que você faz com facilidade, tá? O terceiro ponto, a pessoa fala assim, o que é isso mesmo que você está fazendo? Porque quando eu tenho resultado, quando o resultado ele é efetivo e é contínuo, não tem como não despertar o interesse do entorno, porque não tem como eu estar numa energia melhor, numa disponibilidade melhor e o meu entorno não querer saber o que eu estou fazendo. Nesse momento que você acaba se afastando quando o entorno não consegue reagir, né? Isso é num contexto familiar, num contexto onde você pertence. Agora tem os grupos de amizades. É óbvio que
você não vai mais conseguir ficar num grupo onde tem um movimento e um comportamento que não faz mais sentido, né? Isso faz parte da evolução de qualquer ser, independente do conhecimento sistêmico ou não. Nós vamos nos relacionando com quem nós estamos com afinidade. No trabalho é bem interessante isso, porque tem pessoas que trabalham numa determinada empresa, estão super disponíveis naquela empresa, de repente começa a mudar o pensamento, começa a ampliar o olhar, começa a realmente experimentar a vida num outro movimento interno, e esse trabalho ele deixa de ter aquele significado, e automaticamente você migra para outro lugar. O universo ele te conduz de uma maneira muito sábia, e é sem esforço. Quando muda a sintonia interna, você vai se sintonizar com aquilo que está igual, não tem como. Você sai, né? Os grupos de amizade, eles vão mudando sem esforço nenhum. Teve uma época que eu sentia, eu pensava, nossa, que tempo que eu não vejo tal amiga. E mesmo que eu me movia para me encontrar, nunca dava certo. Nunca dava certo, porque não tinha mais essa sintonia que tinha há um tempo atrás. Então, isso também acontece de uma forma natural e nós nos conectamos com novas pessoas. Aquelas pessoas que só ficam no mesmo círculo de amizade e que é a mesma amizade desde a infância, são pessoas que não evoluíram nada. É triste falar isso. Não significa que você não possa ter os amigos do coração. Mas é muito normal, é muito comum que conforme nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, esses círculos de amizade mudam sim. Porque assim, existe até uma possibilidade de que esse grupo cresça junto. Claro! Né? Então, se uma pessoa fala assim, nossa Carla, não te vejo há 10 anos, você não mudou nada, sai correndo. Sai correndo e vai cuidar da sua vida. Porque não pode ser assim. Você pode ter as amizades, tá? Não entenda mal o que eu estou dizendo. As amizades de anos são amizades que são lindas, mas isso não significa estar igual. Você não consegue mais conviver, né? Estar igual. Não estar igual, é estar sempre num movimento de transformação, de evolução. A gente pode experimentar a vida num círculo que não sai do lugar, ou a gente pode experimentar de forma exponencial, que é uma espiral que evolui e que acontece de uma forma crescente. Agora tem gente que fica a vida inteira, passam 10 anos, está no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, com o mesmo salário, geralmente é quem mais resiste, né? Quando aparece algo novo. Existe um movimento agora, até a Patrícia comentou há pouco, hoje com as redes sociais, parece que nós temos uma necessidade de expor qualquer coisa que a gente vai fazer. E acontece, por exemplo, começar uma dieta nova. Aí vou lá, faço foto e posto. Né? Talvez para eu me sentir motivada, talvez porque eu preciso mostrar para todo mundo. E aí vem um comentário, quero ver se não tá. De novo com isso. A gente precisa mostrar, porque a gente precisa contar para o outro que a gente vai fazer algo diferente. Então, existe uma necessidade de ser aprovado, né? E a maioria das pessoas tem necessidade de aprovação. Por que as pessoas têm necessidade de aprovação? Porque lá naquela fase da infância, de 8 a 10, 12 anos, talvez essa criança foi violada. De uma forma a não se sentir reconhecida. Um pai que não ia na escola numa apresentação do Dia dos Pais, uma mãe que não ia na apresentação do Dia das Mães, ou um pai que nunca validou o filho dizendo você não serve para nada, você nunca vai dar certo, ou isso nunca vai funcionar, olha o jeito que você está fazendo. Tem crianças que têm trauma de que a mãe fazia tudo e não deixava a criança fazer nada. Tipo, vem me ajudar com as flores. Aí a criança põe a mão e a mãe fala, não, deixa que eu faço. Arruma a mesa. A criança começa a arrumar a mesa, a mãe vai lá e, não, deixa que eu... Por quê? A mãe quer a perfeição e quer que o filho aprenda de maneira perfeita. Só que se ele não errar, ele não vai aprender. E aí o que acontece? A criança passa o tempo todo da infância sendo tolhida, sendo
freada, nada, e com o sentimento de que não sabe fazer e que nunca vai saber fazer. Tem muitos adultos que têm esse comportamento. E aí, o que essa, é uma insegurança. O que essa pessoa adulta precisa? Cara, vê se tá bom. Vê se tá bom. Não consegue tomar uma atitude, uma decisão, sem consultar o entorno, sem ser validado antes de tomar a decisão. Tá? É muito comum isso. E pode ser de muitos eventos da infância. Grai, o que é que a pessoa faz? O que uma pessoa adulta pode fazer? Precisa ressignificar esses eventos. Então, a melhor maneira de nós percebermos se tem alguma disfunção, alguma memória que nos impacta, alguma questão realmente a ser resolvida da nossa infância ou de qualquer circunstância da nossa vida, é mensurar resultados. Mensure os seus resultados. Pergunte para você, de 0 a 10, quanto que eu sou feliz? De 0 a 10, quanto eu me relaciono bem com o meu marido? De 0 a 10, como eu trato o meu marido com respeito ou não? Como eu sou tratada considerando o respeito? Então, abra essa caixa preta que você tem aqui e começa a mensurar. Essa pergunta também pode ser feita assim: quanto que eu dou de importância para a opinião do outro? Para aquilo que eu faço? Pode ser. Então, quando eu exponho algo, eu exponho por quê? Eu hoje estou na rede social porque eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com a postura sistêmica Ho'oponopono e o meu estilo de vida pode contribuir para que as pessoas falem: nossa, olha, o estilo de vida dela é interessante. E desprende a pessoa a olhar, causa interesse de querer saber quem que é essa pessoa, que bacana o estilo de vida dela. Só que quando eu publico algo para eu chamar a atenção porque eu preciso ser validada, é uma coisa. Você está esperando quantas curtidas vai ter, quantos Aí eu publiquei uma foto e vou lá ficar cada 2 minutos, eu vou ver quanta curtida que tem, quantos comentários que tem, quantas pessoas que falaram bem, quantos olharam e não falaram nada. Então eu fico ansiosa com o resultado daquilo que eu estou publicando. Quando eu não tenho compromisso com isso, de ser validada, eu vou publicar a minha flor simplesmente porque eu estou encantada com essa flor, estou encantada quero compartilhar algo. E eu me alegro por fazer isso, independente de ter devolutiva ou não. Então, é uma autoanálise. Só que o detalhe é o seguinte: a maioria das pessoas que busca a aprovação dos outros está num transe. Não consegue fazer essa... Não percebe, não se percebe que está nessa necessidade de aprovação. Então, isso é algo que exige um auto-olhar com humildade, com coragem. É um auto-olhar que precisa ser desprendido do ego. Tá? É muito simples. As pessoas que publicam num movimento de autenticidade, elas são muito mais vistas, muito mais reconhecidas. Uma pessoa que publica pela necessidade de aprovação é um movimento de aflição própria e não conecta tanto com os outros, a não ser que publique algo assim extravagante demais, escandaloso demais. Tem gente que publica foto de biquíni, foto mostrando partes do corpo, para quê? Para impactar. Para quê? Nada contra quem publica, mas precisa entender o que motiva a pessoa a se expor. Tá? De repente até exagera na relação, né? Coloca o tempo todo ali a perfeição. Então, o que está por trás? E por trás é comum ter uma necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser aprovado. Da onde vem essa necessidade de ser aprovado, de ser visto, de ser reconhecido? Vem porque em algum momento tem um rompimento com o pai e com a mãe, ou houve uma outra violação. Eu sempre digo, as 3 pessoas que mais violam uma criança é o pai, a mãe e os professores.
com a melhor das intenções de educar, são as 3 pessoas que mais violam. Então, se você é pai e mãe, presta atenção naquilo que você, em qual é a maneira que você conduz os seus filhos. Se você é um professor, mais atenção ainda com a maneira que você educa a criança ou ensina a criança. E a maior violação que um professor faz é olhar para a criança desaprovando os pais. Então, é a coisa mais comum que acontece, chega com uma criança que está ranhenta, por exemplo. Aí o professor fala, que tipo de mãe permite que uma criança venha ranhenta para a escola? Que tipo de mãe permite... Agora não é época de escola, né? Mas é uma coisa que fica impressa em todos. Eu tenho 44 anos e eu tenho as minhas experiências com os meus professores, todas estão aqui. A minha mãe tem 70 anos, todas as experiências com os professores dela estão aqui, estão gravadas. E cada um de nós tem, em relação aos pais, em relação aos professores, em relação a figuras de autoridade que fizeram parte dessa infância de 7 a 14 anos mais ou menos, onde nós estamos desenvolvendo a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura interna, de como nós vamos atuar no mundo. Está nessa fase da vida. Claro, está gravando tudo ali, né? Está gravando tudo. Eu acho que esse é um assunto que rende bastante a gente falar sobre ele, né? Acho que especificamente sobre isso, porque, como você mesma disse, todo mundo tem isso gravado, todo mundo passa por isso. Mas, aproveitando esse gancho que você falou dos pais, também teve um outro comentário no grupo que falava assim, você sugeriu não, né? Você falou hoje na aula da importância hoje não, na aula de ontem, né? Sim, sim. Da importância de o pai e a mãe deixarem que os filhos vão com o pai e com a mãe, né? Que é um caminho natural, né? A menina tem um percurso, depois ela fica um tempo com o pai, depois ela precisa voltar com a mãe, o menino também, né? Tem essa relação do tempo com a mãe, depois precisa ser encaminhado para o pai. E quem permite ir sempre vai ser os pais, né? Sim. A criança, ela tem o movimento de ir, mas o pai precisa permitir. Sim. E a questão era como é que faz para conduzir o filho? Como faz para o filho ir para o pai, para a filha ir para a mãe? Então, se isso é um movimento que apoia a vida, né? Porque a mulher, a menina, a mocinha, ela precisa estar conectada com a mãe para que o feminino dela flua. O menino precisa estar conectado com o pai para que o masculino dele flua. Independente de opção, de gênero, independente de qual opção em relação à sexualidade que o homem ou a mulher tenham, todas as pessoas precisam estar em equilíbrio com o feminino e com o masculino. Quando eu estou equilibrada com o masculino e o feminino dentro de mim, as minhas relações afetivas elas vão fluir, independente de qual é a minha escolha. Quando nós olhamos uma família, então tem um homem, a mulher e um filho. Se esse filho é uma menina, é muito comum que a criança nasça, eu tenho um menino e uma menina, e é muito claro isso. A menina, ela vai em direção ao pai. O primeiro amor da menina é o pai. Então, é um movimento natural da criança ir em direção ao pai. E com sabedoria, a mãe apoia essa ida da criança ao pai e também apoia o retorno dela para o círculo da mãe. Por quê? Porque é menina, porque é o feminino, ela precisa estar nesse círculo do feminino. Por outro lado, o menino, ele nasce, ele fica mais no círculo da mãe e depois a mãe precisa conduzir ele ao círculo do pai. Por quê? A mãe, ela é protetora, ela cuida, ela protege, ela não deixa que aconteça nada que possa ser perigoso para a criança. O pai, ele põe a criança em cima da bicicleta e solta. Eu experimentei isso, eu ficava segurando a bicicleta atrás, né? Esse movimento de não permitir o ir. E o movimento do masculino, quando a gente pensa no princípio ativo, quando a gente pensa na concepção, o movimento de ir é do masculino. O espermatozoide vai até o óvulo, né? Se os dois ficassem parados, não teria concepção. E eles não se encontram no meio do caminho, Não, né? Se encontram, ele vai até o óvulo. Então, esse movimento de ir para a vida é o movimento do masculino. Então, ele precisa estar fluindo dentro da mulher e dentro do homem também. E os meninos,
eles vão ter força e eles vão ter virilidade quando eles estiverem bem conectados com o Pai, nesse movimento de ir para a vida. Numa constelação, nos cursos de constelação, ou nas oficinas de postura sistêmica presenciais, a gente faz esse movimento mostrando o efeito disso, posicionando as pessoas no lugar. Então a gente coloca como se fosse uma demonstração do efeito desse movimento, coloca um representante para o pai, um representante para a mãe, um representante para o filho homem e um representante para a filha mulher. E aí a gente vai experimentando as posições. E é a coisa mais linda do mundo, é emocionante fazer a experiência desse movimento. Quando a mãe, por mais amor que tenha ao filho e por mais resistência que tenha ao pai, olha para o filho homem e diz: você pode ir em direção ao seu pai, você é o seu pai e você pode ser como o seu pai, essa criança ela floresce, esse menino ele floresce para a vida dele. Quando a mãe diz: Deus me livre você ser como o seu pai, lá do lado do seu pai é muito disfuncional, o teu lugar é para cá, fica para cá, fica para cá, fica para cá. E a mãe, ela aliena, tá? Alienação parental, ela aliena o filho de ser como o pai, de se conectar com o pai, de tomar o pai. Esse menino ele vai ser uma criatura, o filhinho da mamãe, ele vai ser um homem emasculado e não viril, porque tem homem que é afeminado, tem homem que é emasculado e tem homem que é viril. Nenhum dos três significa, o afeminado não significa que ele é homossexual, o emasculado também não significa que ele é homossexual, e o viril também não significa que ele é machão, tá? Esses três tipos de homem, eles são muito, muito, muito comuns. Mas o afeminado e o emasculado é certeza que é filhinho da mamãe. São aqueles homens que são muito gentis, muito queridinhos, trata muito bem, e não tem a postura da virilidade, do tomar o próprio lugar. Olha onde a gatinha foi. De realmente ter a função do macho na relação. Isso não tem nada a ver com feminismo nem com machismo, tem a ver com a estrutura funcional de um relacionamento de homem e de mulher. Então, quando a mãe não permite que o filho vá até o pai, ele pode se tornar um filhinho da mamãe, um emasculado ou até afeminado, independente de ser homossexual ou não. É uma criatura que é mais banana, assim. A gente vê isso muito claramente quando a gente... É diferente de ser educado, tá, gente? Sim, uma pessoa ser educada, um homem viril pode ser gentil, educado, isso. Pode ser um homem que tem atitude, não significa que ele é violento, nada disso. É funcional, é viril de maneira funcional. Acho que esse comentário, um banana, acho que resume tudo, né? É a pessoa que não consegue ter uma atitude, que não consegue tomar uma decisão. Isso. E tem muitos homens que são emasculados, tanto que ele é homem queridinho. Só que o relacionamento de casal, com um homem que é emasculado, ele vai procurar uma mulher viril. Aí pode ser que dá certo, mas se não tiver uma compensação aqui nessa relação, não vai ser fácil. O ideal é uma mulher feminina com um homem viril. É o que dá certo. É o sonho de consumo de um relacionamento bem sucedido. E não é desafiador. Por quê? Porque as mães, presta atenção, as mães pegam os filhinhos e colocam embaixo do braço e não querem que os filhos homens sejam igual ao pai. Por quê? Tem objeção ao marido. Até as mulheres que são bem casadas e que amam os maridos acabam fazendo isso muitas vezes. Então, atenção, porque a alienação parental não é só com quem é separado do marido. A alienação parental acontece na casa da maioria das pessoas. Gra, como faz isso? Se meu marido tem um comportamento ruim, ele é violento, ou ele bebe, ou ele usa drogas, como que eu faço para permitir que o meu filho vá até o pai? A permissão que o filho vá até o pai é desafiadora nesses casos, mas ela é necessária, porque o comportamento não define o homem. Então, esse consentir, né? Quando você diz assim, o consentir,
Existe a mãe que, mesmo com o marido bom, não consente, né? E existe o caso da mulher que realmente o pai não é disfuncional. Então, mas esse consentir não é só, tudo bem, meu filho, você pode ficar com o teu pai, não é da boca para fora, né? Esse é um movimento bem mais então. Está ali no grupo de postura sistêmica nesse grupo, assim, bem pontual, porque as pessoas estão tão abertas ao conjunto de conhecimento que eu estou trazendo, e elas estão tão disponíveis e elas estão reconhecendo na vida real como é que a pessoa se comporta quando eu me comporto de uma maneira funcional. Então, se eu olho para o meu marido e, independente do comportamento dele, eu vejo ele com um olhar ampliado, eu vejo que ele é uma criatura divina, eu vejo que ele tem um pai e uma mãe, e eu vejo que o contexto da história dele talvez contribui para um comportamento disfuncional, mas mesmo assim eu reconheço que ele é o pai do meu filho, mesmo assim eu reconheço que ele tem essa identidade divina dentro dele. Eu falo, sim, meu filho, você é o seu pai. Com clareza, o que impede de eu fazer esse movimento é o medo por causa das memórias, por causa dos condicionamentos, por causa dos comportamentos. E eu preciso soltar isso, e isso causa muito medo nas mães. Eu preciso soltar isso para o bem do meu filho. Por quê? Se eu digo, não seja igual ao seu pai, ou ele vai ficar muito parecido com a mãe e vai ser um banana, ou ele vai querer sim ser tudo aquilo que a mãe rejeita no pai. Ele vai fazer o contrário. Quando eu digo, meu filho, você pode ser sim o que você quiser, inclusive você pode tomar inteiramente o seu pai, o filho fica livre para ser aquilo que ele quiser. As mães que têm filhos com dependência de droga, presta atenção, são mães que se opuseram ao pai dessa criança. Tá? É só você olhar para a sua própria vida se você tem um filho dependente de droga. É violação do masculino. E a principal pessoa que viola é a mãe. Ela não tem ideia que ela está fazendo isso, porque ela quer proteger o filho. Só que o tiro vai sair pela culatra, porque o filho vai se movimentar na reinclusão desse pai fazendo a coisa errada. Pior, né? E como é que faz quando realmente o pai é disfuncional? Quando, por exemplo, a criança tem um pai preso, ou tem um pai que fez o filho e fugiu. Como é que conduz nesse movimento? Então, lá na primeira aula de postura sistêmica eu trago uma informação fundamental. Qual é essa informação fundamental? Existe um movimento que conduz a vida, e eu chamo esse movimento de sopro de Deus. Deus, lá do lugar onde ele existe, ele sopra. Então, um homem e uma mulher se encontram, e desse encontro, Deus sopra esse espírito, que é filho de Deus, que vem ser materializado na terra a partir de um homem e de uma mulher. Agora, se eu tenho um pai disfuncional, um pai que está preso, um pai que teve uma única relação com essa mãe e o filho veio, quem que é o pai certo para mim? Tem outro? Tem uma possibilidade de ser um outro homem? Não tem, porque Deus não brinca em serviço. Ele sopra a vida naquele homem, naquela mulher que tem que ser. E para eu ter a experiência que eu tenho de estar viva aqui, materializada na Terra, é só através desse homem e através dessa mulher. Então o seu filho tem o pai certo, o seu filho tem a mãe certa, você é a mãe certa, ele é o pai certo. Uma mulher falou assim no grupo, não lembro se eu respondi essa pergunta. Eu me sinto culpada porque eu não desejei os meus filhos. Eu respondi sim, respondi. Eu me sinto culpada porque eu amo muito os meus filhos, mas eu não desejei eles, eu nem queria ter filhos. E de repente eu me vi grávida, de repente eu já me vi com o segundo. Saia dessa condição, porque Deus te escolheu, não foi você que decidiu. Eu não escolhi engravidar na época que eu engravidei da minha filha. Quando eu vi, eu estava grávida. E a coisa mais linda que aconteceu na minha vida foi experimentar a gestação. E se fosse por minha escolha, eu ia ficar adiando, porque eu nunca ia me considerar pronta. Porque eu tinha todas as minhas memórias, eu tinha todas as minhas fragilidades. Eu nunca ia me sentir pronta para ser mãe. E ser mãe transformou a minha vida. Ser mãe
fez com que eu me tornasse adulta com 30 anos, porque antes eu não era. Tá? Então, o pai só pode ser esse, e a mãe só pode ser essa. Se o pai é criminoso, se o pai morreu, se o pai é drogado, se o pai é alcoólatra, não importa a condição que o pai está hoje, o filho precisa entender que a preciosidade da existência dele, a preciosidade da vida dele, veio porque esse homem é o pai perfeito para ele, porque foi dele que saiu o princípio ativo da vida. Quando a mãe diz, filho, esse é o seu pai, ele está preso sim, ele tem que cumprir a consequência daquilo que foi um comportamento dele, mas ele é o seu pai. Então, quando você fala em conduz o filho ao pai, a gente entende literalmente, né? Você pega seu filho e vai empurrando nas costas até que ele vai lá até o pai, fisicamente fica do lado do pai. Então, conduzir o filho ao pai não necessariamente é isso. Não é pegar o filho e largar lá com aquele homem disfuncional. É fazer com que a criança entenda, ou que o adolescente entenda, que no seu coração, eu como mãe, tenho o pai dele no meu coração. Isso, quando você tem o pai do teu filho no teu coração, você não tem esforço nenhum em conduzir ele ao pai. Porque você reconhece que ele é o pai, reconhece que ele é o homem perfeito para ser o pai do seu filho. Só que sabe o que as mulheres fazem? Elas desprezam o homem porque o homem não tem o comportamento que elas desejavam que ele tivesse. Então é desprezo. Se você despreza o pai do seu filho, você despreza 50% dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Então para de ficar julgando, condenando e mensurando as pessoas pela condição que ele está hoje. E até pelos teus próprios olhos, né? Porque aí você fica apontando o dedo, né? Tudo aqui é simples, tá? Mas é desafiador demais. E se você precisa de ajuda para diluir isso que está dentro de você, que faz com que você exclua o pai do seu filho, procure ajuda. Vá constelar, vá procurar algo para te tirar desse movimento, porque quem vai sofrer a consequência é o seu filho, quer dizer, a sua filha. Se você protege por amor, faça isso por amor, né? Porque é a melhor solução. Dilua isso por amor. Aí tem uma outra condição, que é uma pergunta que muitas pessoas devem estar fazendo aqui. Gra, mas eu sou a filha que a minha mãe não me deixou ir ao pai, ou eu sou o filho que a minha mãe não permitiu que fosse ao pai. O que eu faço? O que eu faço se eu reconheço essa verdade aqui em mim? Olha aquele gatinho embaixo. Querido. Em cima do aparelho da televisão, embaixo do... para alegrar a vida mesmo, né? Olha só. São preciosos. Então eu sou a filha ou o filho que a mãe falou: Deus me livre, o seu pai é um traço, seu pai é vagabundo, seu pai não serve para nada, nunca seja igual ao seu pai. Se eu ouvir isso, o que eu posso fazer? É mais fácil se a mãe diz: querido filho, esse é o seu pai e você nasceu dele e eu amo o seu pai em você. A nossa relação não deu certo, mas em você eu amo o seu pai porque ele é o pai certo para você. Se a mãe não tem condição de fazer isso, o filho faz esse movimento. Só que isso é uma postura de adulto, tá? Criança não consegue fazer isso, agora um adulto consegue. Eu chego para minha mãe e falo: mãe, eu amo a senhora e eu amo o meu pai também. Por favor, permita que eu ame o meu pai. Permita que eu possa olhar para o meu pai. Aí a mãe vai falar: não, se você fizer isso, você nem conversa mais comigo. Se for lá, não olhe mais para mim. E aí a mãe tem ciúme, a mãe tem desconforto. Você já pergunta, aí você fala: tem desconforto, tem ciúme. Até uma pessoa comentou isso: meus pais são separados e a minha mãe morre de ciúmes porque ela não permite que eu me encontre com meu pai, porque ela tem muita mágoa do meu pai, porque foi terrível o jeito que foi a separação. Um adulto diz: mãe, eu sinto muito por você, eu respeito a senhora, eu não vou me meter nessa relação de vocês e eu vou sim continuar me encontrando com o meu pai. Mas eu amo a senhora e eu continuo te amando para sempre. E eu amo meu pai também. Precisa verbalizar isso para a mãe? Não pode ser só um consentimento interno? Aí depende da experiência. Depende da experiência. Porque é muito bom. É um posicionamento
de adulto e é uma necessidade de sobrevivência. Porque se eu falo, putz, eu vou lá com meu pai, minha mãe vai ficar brava, se eu ficar só com a minha mãe, mas eu quero meu pai também, é uma dualidade. Quando eu falo, independente do que vocês pensem um do outro, eu vou sim tomar o meu pai, eu vou sim tomar a minha mãe, os pais não podem fazer nada com isso. E mais, o filho pode falar assim, mãe, me dói quando você fala mal do pai, porque eu sou metade de mim é o pai. E quando a senhora fala mal do meu pai, me dói profundamente. A pessoa fala, mas eu não sinto dor. A sua alma sente. A dor não está aqui. A dor vai se mostrar quando você for querer ter um relacionamento e não encontrar um homem que presta. Quando você quer ter um relacionamento e não consegue se entregar na relação. Quando você quer ter prazer numa relação sexual e não consegue ter prazer porque lá dentro tem uma informação de que os homens não fazem. Porque acontece bastante. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta da Marlise. E nos casos de pedofilia? Nos casos de pedofilia, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar arrepiados, tá? Se tem um pai que abusa de uma menina ou de um menino, a responsabilidade é dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Porque uma mulher que não está disponível para o homem, a filha mulher vai fazer esse papel inconscientemente. A criança se coloca nesse papel. É uma coisa que causa desconforto quando a gente ouve, mas uma mulher que não está disponível para o marido, a filha mulher, por amor à mãe, se envolve nesse... Mesmo que o cara já tenha esse problema anterior, atrai ele. É desafiador demais. Então, se o homem que viola é o pai da criança, é bem comum que a mulher não está fazendo o próprio papel e não tem coragem de separar e até sabe do que acontece dentro de casa e não tem coragem de se movimentar para uma solução. Isso é a coisa mais comum do mundo. Ela se fecha e não quer nem ver, faz de conta que não sabe para não precisar mexer com aquilo. Numa situação em que um homem vem, que é um segundo casamento, a mulher geralmente fica com os filhos, fica com a filha menina, principalmente, que é o que é mais comum, né? E esse homem vem, o que acontece? A mulher, muitas vezes, coloca o homem, que é o parceiro dela, como pai da filha. E aí fica, o papai, vai pro colo do papai, a filha toma esse homem como pai, não é porque o pai biológico é o pai biológico, é outro. E esse homem começa a ter uma relação de intimidade com essa criança. Só que não é o pai. Não é o pai. Não coloque um homem dentro da sua casa como pai dos seus filhos se ele não é o pai dos seus filhos. Porque ele vai ter uma relação de intimidade, faz um colo, abraça, acolhe. A fisiologia do homem, a natureza do homem é algo que é avassalador. E muitas vezes é um movimento irracional. Porque não é o pai. Não tem que assumir esse papel. E a mãe precisa deixar isso claro. Então uma mulher precisa ter firmeza, precisa estar inteira. Só que isso não acontece com uma mulher que está conectada com o próprio pai e com a própria mãe. Então onde está o buraco? O buraco é mais embaixo. O buraco que você que está numa relação disfuncional precisa pôr seu pai e sua mãe para dentro do seu coração. Não existe violação para quem está com o pai e a mãe plenos dentro de si. Gente, é um assunto bem desafiador. É desafiador demais. Mas é importante ver que a pessoa tem responsabilidade também, né? Não adianta apontar o dedo e criticar o outro. É um assunto denso. Eu sinto dor de cabeça aqui, porque eu sei que quem está ouvindo isso está impactado. E se isso acontece dentro da sua casa, você precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma atitude. Tá? E se isso já aconteceu, saia da culpa, porque a culpa não vai te levar para lugar nenhum. O que é possível fazer a partir disso? Tá? Se for desafiador demais para resolver sozinho, né? Procura ajuda, mas o importante é saber que tem como restaurar isso. Então, e quando você fala, por exemplo, essa questão de um pai disfuncional, um pai que seja lá pedófilo, ou seja, qualquer situação, mas o pai não está mais presente, o pai também não quer relação, e o pai não quer mais saber, então por mais que a mãe talvez nem tenha, né,
essa necessidade de conduzir o filho, vamos dizer assim, porque o pai realmente não está mais ali, ela não precisa fazer esse esforço, como é que então o filho faz para ir até um pai que não existe? Que teoricamente não existe para ele, não está presente, não está na vida dele. É bem simples. Porque você fez um comentário antes, que você fala assim, mãe, eu amo a senhora, mas eu também amo meu pai. Essa é uma situação dele ir buscar o pai porque ele realmente ama. Mas e se não tem o pai presente? ele não tem um pai. Tem um exercício bem prático, bem objetivo. Se olhe no espelho. Todas as pessoas são 50% pai, 50% mãe. Tem pessoas que fisicamente são mais parecidos com o pai ou com a mãe, mas se olhar bem, a pessoa é os dois. Se eu não conheço meu pai, se eu nunca vi o meu pai, eu começo a me olhar, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é da minha mãe, então, se isso aqui é da minha mãe, é bem provável que isso seja do meu pai. Então eu vou me reconhecer olhando no espelho e eu vou enxergar. Se eu não quero fazer, eu pego a informação do conhecimento que faz sentido, porque não tem como uma pessoa ser só a mãe, nem ser só o pai. Então, a partir dessa clareza do conhecimento, tome essa verdade para você. Porque, diante de uma verdade, não tem discussão. Porque não tem argumentos. É muito comum acontecer de que a mãe cuida do filho sozinho, usar o pai dela como figura paterna, usar o irmão como figura paterna. Então, isso é muito funcional. Uma criança que não tem o pai presente, ou que perdeu o pai cedo, ou que o pai sumiu no mundo, é muito importante ter uma figura próxima que represente o masculino. Seja uma referência. Uma referência. Porém, é fundamental também que mesmo que esse homem não esteja presente, ele seja sim validado e reconhecido para essa criança. Olha, o seu avô é o seu avô e a gente admira muito o seu avô e ele pode ser uma pessoa que está ajudando na criação dos filhos, ou um tio, porém precisa ter a informação da figura paterna sendo validada, senão não vai funcionar, essa criança vai enfraquecer. Eu quero voltar de novo para aquela questão lá do pai e da mãe, porque eu vivi isso e sei o quanto é difícil. A minha mãe por muito tempo não aceitava a presença do meu pai e houve o casamento do meu irmão que ele precisou conversar com a minha mãe porque ele queria convidar meu pai, né? E a minha mãe, assim, tinha muita dificuldade de aceitar isso. E existia, ela não chegou a fazer isso, mas ela ameaçava, se você chamar eu não vou. Tudo bem, pode chamar, eu não me importo, porque daí eu não vou, né? Então, por mais que ela fizesse movimento, você está livre para fazer isso, o filho fica dividido. Sim. Né? E assim, a mãe tem que entender, mas nem sempre, Nem a mãe sempre tem é fácil que de entender. Não tem que entender. Só que o filho precisa correr o risco. Precisa correr o risco. E cada situação é uma situação exclusiva. Então eu posso falar, mãe, por favor, né? Eu quero tanto que você e o pai estejam. Pode ser que a mãe se convença, pode ser que a mãe fale, não, convide, mas aí eu não vou, e daí no final das contas ela acaba indo, ou pode ser que ela não vai mesmo. Então é preciso correr o risco. Na vida, quando tem esse tipo de situação, é preciso ter muita coragem. É preciso se permitir ser vulnerável e correr o risco de um ou outro ficar magoado ou não ir realmente. É porque difícil, né, você magoar um dos muito pais, desafiador, né? muito desafiador. Mas é preciso sempre avaliar o contexto, ter autenticidade naquilo que o coração pede, ter coragem de expressar aquilo que o coração está pedindo. Uma pessoa me falou no grupo, minha mãe está tão doente e eu nem sei se a doença dela é grave ou não, e ela está numa depressão profunda porque ela acha que ela vai morrer, mas ela nem recebeu o diagnóstico ainda. E eu me irrito quando eu vou até lá, porque é um comportamento que eu fico impotente, porque eu quero que ela reaja, eu quero que ela se anime, eu quero que ela tenha esperança de que não seja nada. Antes, né, ela nem sabe o que é ainda. Só que essa mãe que está fragilizada, o que ela precisa? E que como filho, a gente quer que os pais sejam fortes o tempo todo, a gente não admite uma fragilidade. Que a mãe seja forte, que a mãe encare a vida de uma forma potente, a gente quer que ela tenha uma fé inabalada, e tudo que a mãe precisa naquele momento, talvez, é ser vista, ser acolhida e falar, mãe, eu amo tanto a senhora,
e eu tô aqui pro que der e vier. Se for uma porcaria de uma doença grave, eu tô aqui com a senhora, e se não for, eu tô aqui com a senhora também. Leva uma flor pra mãe, faz um carinho na mãe, dê um abraço, diga pra ela que você ama ela. Aproveite essa oportunidade para fazer algo bom. Aí o que acontece? O que é mais comum? Eu nem vou lá na casa da minha mãe porque eu não aguento ver ela naquela depressão. Vá na sua mãe e leve alegria para ela. Para de exigir que ela seja diferente. E quando você fala isso da gente exigir que seja diferente, é até engraçado, mas quando um casal se separa e se dá bem, por exemplo, esse exemplo do casamento. Eu conheço um casal que tem assim, faz a festa, o pai e a mãe vão, cada um com a sua família já, e aí as pessoas ficam assim, nossa, mas você se dá bem com seu ex-marido? Então parece que aquilo que é funcional é algo que não pode acontecer, que é o errado, que é o né? errado. Uhum. Eu falo isso também quando eu falo para as pessoas, escolha ser bom. É como se ser bom fosse errado. É como se ser certinho fosse errado. É como se pagar imposto fosse errado. É doloroso. Acorda, é doloroso, só que tem um detalhe. Se não tem condição de bancar aquilo que você quer, não se meta a fazer o que está fazendo. Claro. Né? É claro que cada contexto é um contexto e que o imposto do Brasil é o pior imposto do mundo porque é muito caro e cada um tem o seu movimento. Mas eu estou falando isso como um exemplo. Seja bom o tempo todo, seja uma pessoa que viva de princípios. Se eu sou uma pessoa que vive de princípios, eu não vou violar ninguém. Se o meu relacionamento não deu certo, eu consigo terminar de uma forma madura. Mas precisa assumir responsabilidade, precisa ter estrutura interna. A estrutura vem da família de origem. A perna direita e a perna esquerda é o pai e a mãe. Mas o meu pai é bêbado, fraco, sumiu no mundo. Não importa. Ele que é o pá, o princípio ativo que foi lá e te trouxe para o mundo. Acorda e para de ficar resistindo à vida tal como ela é. A gente já falou sobre isso, a questão de honrar o pai, né? Porque às vezes é difícil amar o pai, mas honrar o pai... Honra não depende de comportamento. Honra é um movimento de humildade. A honra não precisa ter comportamento bom para honrar uma pessoa. Porque a pessoa é identidade divina. E isso é um comportamento adulto, mas é também um comportamento de gente consciente, madura, né? Que não é... Só que sabe qual é o detalhe? O egoísmo. Quando eu pergunto, todo grupo de postura sistêmica, todo curso eu falo, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? E a maioria das pessoas fala, eu tenho 44, né? Você tem? 45. 45. Patrícia? 40. Aí tem umas de 30, umas de 35, umas de 28. Não importa se tem 40, 45, 44, 48, 50, 60, 30, 20. A pessoa fala, tenho X anos, tenho 44 anos. Aí eu falo, o que é de se esperar de uma pessoa de 44 anos? E sabe qual que é a maioria da percepção? Eu não me sinto com 44. Claro, não tem espírito jovem. Porque não quer assumir responsabilidade. Não quer. Sabe o que quer? Ficar nessa porcaria dessa vida mais ou menos. Hoje mesmo a pessoa falou no grupo também. É tão mais fácil reclamar, julgar, criticar e chorar as pitangas. É tão mais fácil. Exatamente, como eu falei com a Patrícia. Felicidade dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho. Exatamente, eu vou Ficar. trabalho. Uma pessoa me falou ontem, ela veio constelar e falou ontem, às vezes eu fico pensando, será que a Gra consegue ficar o tempo todo nessa vibração alta que ela mostra? Não, é claro que não. Só que o detalhe é o seguinte, se agora na hora do almoço vai acontecer uma merda, 1h30 eu já tô bem de novo. Porque eu não sou refém de merda. Escolhe, né? Eu escolho sair. E eu escolho virar a chave. Eu pego a informação e converto. Simples assim. Então aprenda a converter rapidamente. Porque o tempo que você ficar numa vibração ruim, você está contribuindo para o teu futuro, está proporcional àquilo que você está vibrando. Então, se eu não quero mais essa merda para o meu futuro, eu preciso transformar ela em adubo bem rapidão para o meu futuro ser potencializado com isso que aconteceu. Claro. E isso só é possível se eu tomar uma decisão. Exatamente. Mas resolve o quê? Ficar remoendo, né? Nada. Só que, de novo,
é simples demais, mas é difícil. E eu sempre uso a palavra desafiador em vez da palavra difícil. Então, é difícil. Se você usar a palavra desafiador, você vai sentir um impulso de ir. E é simples demais. Para de complicar a vida. Pare de ser simplório e pare de ser mimizento demais. Vítima, né? Aquela questão da vítima. Caminho do meio. Sai do vitimismo, assuma a sua vida. Vá cuidar de si mesmo. O entorno, ele vai se moldando conforme você se posiciona. Meu marido, no começo, eu falava, o que você acha, amor? Eu quero fazer o curso de constelação. Aí ele falou, vai ser bom pra você? Daí eu falei, sim. Daí ele ficou meio assim, falou, se for bom pra você, vai. Mas ele duvidava. Ele duvidava por quê? Porque ele já fez expectativas com outras pessoas que ele pensava numa mudança que na expectativa dele não teve. E aí ele pensava que eu também não ia ter. Ele falava assim, não me venha de trancinha nos cabelos, aqueles vestidão até no pé, tipo riponga. Essa não é a minha natureza. Eu nunca vou ser isso. Eu nunca vou poder ser uma riponga com uma pena na orelha, porque não faz sentido isso pra mim. Não é a minha natureza. Minha natureza é ser assim, como eu sou. Esse é o meu jeito. Eu potencializo aquilo que eu sou com o conhecimento. E eu me transformo, sim, diariamente numa versão melhor do que eu era. E ele vê isso em mim todos os dias. E ele reconhece isso em mim todos os dias. E eu contagio ele com isso. Se diz uma pessoa falou, nossa, eu estava conversando com o Beto, e ele fala tudo que você fala na linguagem dele. Quer dizer, ele presta atenção, né? Claro. Eu tenho certeza que se você viesse riponga, ele ia gostar. Só que ele contribui comigo com aquilo que ele tem, porque ele é uma pessoa estudiosa também. Quando uma parte do casal começa a se nutrir de conhecimento, o outro se estimula para se nutrir. E aí existe uma troca. Hoje uma mulher falou assim, hoje foi o dia dos feedbacks. Eu comecei a praticar Ho'oponopono, comecei a acompanhar as suas lives, a minha vida mudou, comecei a ler o livro Limite Zero e até o meu marido está te ouvindo. É claro, porque é sem resistência. Quando não tem resistência, não tem porque o outro não ouvir aquilo. E outra, quem que não quer conviver com alguém melhor, mais Claro. bem-humorado, mais feliz, Primeiro dá mais desconforto, disposto. porque se eu mudo, aquela pergunta lá do começo, se eu mudo, eu causo desconforto porque a mudança, junto com a possibilidade da mudança, vem a resistência. Então, o outro é obrigado a sair da zona de conforto quando ele me vê. Meu marido começou a ir para academia às 6 horas da manhã, coisa que eu nunca imaginei que ele faria. Por quê? Ficou tão desconfortável para ele me ver indo mais para a vida, que ou ele se enterrava ou ele pulava para o meu lado. Claro. Entendeu? Então seja inspiração. Se você é um homem, seja uma inspiração para sua esposa. Se você é uma mulher, seja uma inspiração para o seu esposo ou para as pessoas que estão ao seu redor, sem exigência. Ai, você tem que fazer exercício, você tem que ouvir a Gra, você tem que fazer constelação, ninguém tem que nada. Se você se cuidar, automaticamente você vai ser inspiração para quem está no seu entorno. Viu, gente? Respondendo a pergunta do início. Patrícia, tem um comentário? Tem um comentário. A Fabiola está falando que agora é o marido dela que avisa das lives da Gra. Ai, que legal. Um beijo, Fabiola. A Elisângela também está mandando um oi aqui. Beijo, ali, Tem querida. muita gente aqui mandando oi, agradecendo. A Liz, a Malise, a Desendirce, porque os nomes são diferentes, Sim, né? É porque tem o link, o nome do... A Eunice, a Denise, a Rose, todo mundo tá Gente, mandando. linda! Que bom Legal. vocês aqui. Um beijo, Olha, um beijo. olha só, a gente hoje teve uma aula, né, de conhecimento, uma aula para a vida, porque todo mundo experimenta essa resistência nossa e dos outros. Então compartilhem com pessoas que vocês acreditam que talvez possam se despertar ou possam, né, ter uma inspiração a partir desses comentários, porque até quem resiste, de repente, né, acaba, poxa, faz sentido, por que eu estou resistindo, por que eu estou criticando, né, por que eu estou julgando? A pessoa tem um comportamento até deixar de ter. Exatamente, Né? assim como um dia nós também tivemos, assim como um dia você também resistiu a alguém que falou alguma coisa para você, isso é natural, a gente, né, foi criado assim e a gente evolui, né, essa é a nossa E missão. as pessoas me perguntam assim, Gra,
como você tem paciência para responder essas perguntas? Pergunta lá no grupo. Tem pergunta que vem no meu privado, que as pessoas têm vergonha de perguntar no grupo. Eu respondo todas. Sabe por quê? Eu tenho paciência, eu não desisto das pessoas. Eu não desisto, porque as pessoas também não desistiram de mim. E eu não vou desistir, não importa qual é a pergunta. E foi um movimento, exatamente. Talvez a pergunta não faça sentido para você hoje, mas ela vai fazer sentido para você amanhã ou depois. A pergunta de um é a pergunta de todos. Exatamente. Sempre é assim. Gra, obrigada, foi um prazer Obrigada, novamente. obrigada. Gente, Beijo muito pra obrigada vocês pela companhia. todos. Até quarta-feira, às 11 horas, a gente está aqui de novo. Um beijão para todo mundo, ótima semana.